Notícias. Bentotech Experience 2021. Connecting people, technologies and experiences. Apesar de ter desenvolvido carreira na educação corporativa e indústria financeira, na qual ele atuou por 10 anos, foi na educação que ele se encontrou. Além de um dos fundadores em 2009 e porta-voz do Mundo Enem junto a mais de 150 escolas, entre escolas públicas e particulares, com as quais estabelece um relacionamento por meio da realização de palestras educativas para os alunos do ensino médio, a fim de esclarecer sobre as mais diversas formas de acesso ao ensino superior. Felipe, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo. Tá? O microfone é seu, fique à vontade. Muito obrigado, a honra é minha, né, de estar aqui hoje falando sobre Enem, falando sobre as oportunidades que o Enem traz pra gente. O nome da palestra Tô Enem aí, mas na verdade a gente tá aí pro Enem, né? A gente está conversando sobre Enem e é muito importante a gente falar sobre isso, né? É o que eu tenho feito nos últimos 10 anos da minha vida, falar sobre Enem, principalmente com os alunos da rede pública, em função do acesso que o Enem tem para esses alunos do ensino superior, né? Então, falar do Enem e falar das possibilidades que ele traz, é preciso a gente voltar um pouquinho e falar sobre a chamada geração Neném. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo aí já ouviu falar sobre essa geração, né? Quem que é a geração Neném? A geração Neném são os jovens que não trabalham e não estudam. Geralmente jovens que já se formaram no ensino médio, terminaram o ensino médio, têm entre 15 e 29 anos e pararam de estudar. Por algum motivo eles não ingressaram nas universidades e, por coincidência, são os jovens que geralmente procuram um curso pré-vestibular. São os jovens que já estão no mercado de trabalho aí há 3 a 5 anos e acabam muitas vezes procurando um curso preparatório para estudar. E aí acho que vem um diferencial nosso desses 10 anos, de entender a realidade do aluno da escola pública, que muitas vezes vem aí presenteado com ausência de aulas, né, greves, a pandemia dos últimos meses, né, se não do último ano e meio aí, que a gente vai falar um pouco sobre a consequência disso. Mas a gente entende que esse aluno vem muitas vezes com uma dificuldade muito grande de base, principalmente na matemática, vai ter prova domingo, né? Física, química, biologia. Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também da prova do Enem. Eu gostaria de chamar a atenção, para que você não se torne um neném, né, sobre alguns números interessantes que foram coletados não só no Brasil, pelo IBGE, em parceria aí com o Centro de Políticas Sociais da FGV, mas também com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? A gente foi olhar esses jovens da América Latina, foram pesquisados aí mais de 15 mil jovens e infelizmente o Brasil puxa a lista de neném aí com mais de 21% nesse grupo, que durante a pandemia aumentou, né? Antes da pandemia ali em 2019, a gente tinha um percentual de 24%, durante a pandemia subiu para quase 30% e hoje a gente voltou aí com a retomada das aulas em 26%. É importante lembrar que estamos aqui na cidade de Campinas hoje, vivemos numa região, na região metropolitana, uma região muito boa em relação ao restante do país, muito diferente em relação ao restante do país, né? Então, a gente pegar os números do Nordeste, Norte, durante a pandemia, eles foram muito ruins, né? Durante a pandemia você vê que realmente assim, o aluno que geralmente ficava 4 horas na sala de aula, ele reduziu esse tempo de jornada escolar para 1 hora. E quando a gente olha para o Norte e Nordeste, para baixa renda, para os alunos de escola pública, a gente vê que esse número caiu para 1 hora por dia de estudo. E tudo isso acaba refletindo num desinteresse, numa falta de vontade de fazer o Enem, de fazer uma faculdade, na perspectiva profissional, né? Eu acompanhei as apresentações da Bentotech, vi o pessoal falando de LinkedIn, mercado de trabalho. Gente, isso é tudo uma realidade muito positiva para a gente que está aqui na escola técnica, mas infelizmente ela acaba não se refletindo no restante do Brasil e também na América Latina, né? 2 dados importantes: a taxa de desemprego desses jovens, né, que cresceu durante a pandemia, e a taxa de evasão escolar, que ela reduziu muito em função dos recursos digitais. Mas não quer dizer que o aluno
está lá com o recurso digital disponível, que de fato ele está estudando, né? Eu acho que o recurso digital é um legado que vem para ficar. Dificilmente a gente vai continuar tendo as escolas sem recursos digitais dentro do seu dia a dia de ensino, mas a gente também sofreu muito durante esse ano e meio de afastamento, onde os coordenadores tiveram que se redobrar, né, para cuidar da evasão. Os professores tiveram que aprender aí a dominar recursos de tecnologia para estar próximos de vocês durante esse período. Então, essa retomada de aula gradual, provavelmente o aluno que não terminou o ensino médio ainda vai rever ainda alguns conteúdos que realmente criaram lacunas de aprendizado nesse ano e meio de pandemia, vocês podem ter certeza, né? A gente precisa falar de privilégio, e privilégio é uma coisa muito interessante. Há um tempo, algumas semanas atrás, recebi um convite para falar sobre Enem em uma escola particular, né? E eu fiquei pensando, mas o aluno da escola particular é um privilegiado, né? Ele não sei se vocês têm ideia de quanto custa um ano de escola particular. Aqui na região metropolitana de Campinas, a gente faz pesquisa todos os anos, a gente tem um número aí, custa entre 15 e 60 mil reais para estudar por ano em uma escola particular. Se a gente for para São Paulo, existem alguns colégios cuja mensalidade chega a custar 10 mil reais, né? Então, educação é uma coisa cara, né? Apesar do ensino público, aí falando um pouco para o pessoal do Bento Quirino que nos acompanha, né? A escola ela é gratuita para o aluno, né? Mas toda a infraestrutura, tudo que acontece dentro da escola não é barato, custa muito caro. E o grande privilégio, né, que eu posso falar para o aluno da escola pública, né, é aquele aluno que estuda no período da manhã, aquele aluno que não teve que deixar de estudar durante a pandemia para entrar de forma prematura no mercado de trabalho, né? Isso é um privilégio, você poder contar com um ensino integral, com uma escola técnica de qualidade como essa, e de repente tantos outros alunos que você na retomada pode ter percebido que de repente não voltou aí para a sala de aula, né? Teve que, às vezes o pai perdeu emprego, a mãe perdeu emprego, teve que voltar, teve que entrar no mercado de trabalho, muitas vezes em um emprego, um subemprego, né, que não é o emprego final da carreira, e isso é muito triste. Então, falar de privilégio realmente é uma coisa muito importante para vocês. Eu trago aqui alguns dados também, né, de um outro ponto muito importante, que tira esse jovem da escola, e aí eu não estou falando só do Brasil, esse número ele impacta também outros países. Esse estudo foi feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a gente olha na faixa amarela aí a relação dos nenéns, né, que são alunos que muitas vezes estão propensos a sair das escolas, geralmente por uma paternidade precoce, uma maternidade precoce. Então, se atentar em relação a isso é muito importante, porque depois que você acaba virando papai ou mamãe, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas para você dar continuidade aos seus estudos, né? Então, é um dado muito importante e que eu não poderia deixar de passar. Existe também o Atlas da Juventude, fez também uma pesquisa com os alunos durante a pandemia. E aí não são só os alunos de ensino médio, né, de 15 a 17 anos, mas também alunos em idade universitária até os 24, alunos em pós-graduação, mestrado, doutorado, onde o número de alunos que pensaram em desistir durante a pandemia também aumentou, né? Então, quer dizer, se você se sentiu desestimulado durante a pandemia, não foi só você, né? A maioria dos jovens se sentiu em algum momento infeliz naquele momento que estava vivendo, seja por falta de uma internet em casa, de um espaço para estudar, o apoio familiar também, que é fundamental para esse jovem, principalmente o jovem que está no ensino médio, né? O primeiro universitário da família, o impacto social que tem o primeiro universitário na família. Então, todos esses valores acabaram, às vezes, sendo revistos por esses jovens, e infelizmente a gente acabou tendo uma evasão aí muito grande, né, de jovens no ensino médio. E aí, falando de Enem, né, para entender o que é o Enem, a porta de entrada, muitos dos jovens que estão nos acompanhando estão terminando o ensino médio, fizeram o Enem, se não fizeram, devem fazer dos próximos anos. Tenho visitado dezenas de escolas após a retomada das aulas e tenho observado
que realmente o número de inscritos desse ano é um número muito baixo, é um número muito próximo ao Enem de 2009, veja bem, há mais de 10 anos atrás. E a gente depois, eu posso até falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vê o impacto do FIES, do financiamento estudantil, né? E da propaganda do FIES durante o período em que ele foi criado. Isso acabou inflamando mesmo a quantidade de alunos para que fossem fazer, ou tivesse a ideia de fazer o Enem. E os números de ProUni e SISU, que também aumentaram, e mesmo assim, mesmo com o aumento das vagas, das oportunidades, o número dos alunos, eles infelizmente não seguiram a mesma curva de aumento. O Enem é a principal prova de acesso ao ensino superior, o segundo maior vestibular do mundo, perde apenas para o vestibular chinês, uma prova chata, com 180 questões, menos de 3 minutos para realizar. Estamos no meio da aplicação da prova de 2021, quem teve a oportunidade de fazer a prova no último final de semana, viu que a prova não fugiu muito do que vinha sendo trabalhado nos últimos anos, ao contrário do que o governo falou, que teríamos uma prova com a cara do governo, não foi muito bem isso que nós observamos, e conversando também com outros gestores de outros cursinhos, um consenso geral aí da galera em relação à prova do Enem, que realmente ela não mudou muito em relação aos anos anteriores. Isso é uma notícia boa. A desistência, no caso de fazer o primeiro dia de prova, de não participar também, foi considerável, né? 26%, mas é um número muito próximo ao de anos anteriores, né? O que a gente teve realmente é um reflexo, muitas vezes, do aluno que estudou em casa, estudou sozinho, não teve, de repente, recursos necessários para finalizar o ensino médio. Esse aluno, de repente, ele se sentiu, de fato, desmotivado a fazer a prova do Enem. Mas, por experiência própria, por acompanhar os alunos que estudam com a gente no curso pré-vestibular, eu posso falar para vocês que isso é mais do que normal, tá? O aluno, muitas vezes, na maioria das vezes, por se dizer, ele termina o ensino médio e depois ele passa 3, 4, até 5 anos no mercado de trabalho, até que, pum, cai a ficha e ele fala, bom, agora eu tenho que voltar e tenho que estudar, e ele passa a considerar algum lugar para estudar no Enem, para fazer o seu pré-vestibular. E aí eu volto a falar de privilégio, né? Você que está aí na ETEC, está no primeiro, segundo, terceiro ano, olha, você tem os professores, material, tudo à sua disposição. Quem está se formando agora, o ano que vem acaba tudo isso, né? Então, assim, esse momento que você tem disponível para estudar, para inteirar sobre vestibular, os cursos que fazer, você tem que se preocupar e agradecer de ainda estar nessa reta final. Como eu falei para vocês, o número de inscritos do Enem, ele voltou à estaca lá de 2009, né, de mais de uma década atrás. E lá em 2009 foi criado o FIES, e também foi criado o SISU, Sistema de Seleção Unificado, o maior processo seletivo aí das universidades públicas do Brasil, que são mais de 150 universidades que usam o Enem como processo seletivo, né? As estaduais também, né? Como eu vou dar o exemplo aqui da Unicamp que hoje tem 5 formas de ingresso, né? Você pode usar a entrada pelo Conveste, a entrada pelo Conveste mais nota do Enem, só pelo Enem, pelo SISU. O aluno da escola pública tem um processo seletivo separado, e a novidade que é o medalhista olímpico, né? Se eu não me engano, tem aluno aí que vai receber medalha olímpica, medalha de Olimpíada de várias categorias, que eu já escutei papo por aqui. Vocês guardem essas medalhas, porque essa medalha vai valer ingresso aí dentro das universidades, tá? Não só na Unicamp, mas tantas outras que também utilizam como processo seletivo. O que chama atenção nesse número do aumento de alunos inscritos no Enem, de 2010 até 2018, quando o FIES começa a sofrer uma alteração, é justamente em cima da propaganda que existe na utilização do financiamento estudantil, né? As universidades, elas chegaram para os alunos, o FIES é um caminho de entrada, né? Ele é um processo que deveria servir para o aluno fazer um financiamento de baixa renda, que não tivesse condições de estudar e que fosse pagar esse financiamento depois de formado, né? O que a gente viu na prática foi as universidades pegando os alunos que já estavam em segundo, terceiro, até terminando o curso, falando, ó, não precisa mais pagar a faculdade, vai lá e faz o FIES, depois você paga.
e numa época em que o FIES tinha uma taxa de juros de 3,5% ao ano, uma taxa muito boa, né? Hoje a taxa do FIES é de 6,5% ao ano. Ainda não é tão ruim, mas ela já foi muito melhor. Então, nesse estudo a gente observa que, na verdade, existiu muito mais um movimento aí para engordar aí as faculdades particulares, né, do ponto de vista de crescimento de base de alunos, do que propriamente o aluno utilizar do Enem para outros processos seletivos. Uma vez que o número de contratos de FIES aí, chegado em 2014, chegando a mais de 700 mil contratos, né, a curva, né, ela tem o seu ápice ali em 2014, depois tive uma retomada. Eu fui cruzar essas informações, por exemplo, com o PIB, né, o Produto Interno Bruto desse mesmo período, né? Então a gente não falar de recessão, mas 2014 o PIB já foi pequeno, 2015 a gente já vem um cenário, né, de recessão, quer dizer, o dinheiro estava acabando, e a gente vê uma remodelação do FIES. E a consequência disso é o quê? Você colocar esse financiamento exclusivo para cursos da área de saúde, para áreas de engenharia, e tirando dos demais. Então, o aluno, por esse estudo, a gente observa que muitas vezes a falta de interesse ali não foi nem pela prova, nem pelo ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que a gente vai falar daqui a pouco, ou pelo SISU, mas simplesmente pelo financiamento estudantil, né, em função da quantidade de contratos que a gente pôde observar. O ProUni, gente, ele é o principal programa social do governo, criado em 2004, onde os alunos utilizam a sua nota do Enem para participar de um processo seletivo das universidades particulares. Existe o sonho, por exemplo, da medicina. Medicina, todo mundo sabe que é um curso extremamente caro, né? Eu, outro dia, fui convidado a participar de um bate-papo numa universidade particular de medicina, e a maioria dos alunos que fazem Mundo Enem, que frequentam Mundo Enem, são alunos de escolas públicas. E assim, a minha pergunta para a instituição era: mas e vaga de ProUni? Né? Medicina tem vaga de ProUni? Para minha surpresa tinha. Para minha surpresa, uma nota de 740 pontos de média, né? Então, assim, vale a pena se dedicar a estudar para o Enem? Vale, né? Vou dar uma dica para você que está aí no primeiro ano, no segundo ano, de como estudar para o Enem. Separa no Google todas as 10, 15 provas do Enem dos últimos anos. Separe essas provas por áreas de conhecimento, essa prova dividida por ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e códigos. Separe essas áreas de conhecimento por matérias. Área, por exemplo, a prova de ciências da natureza, química, física e biologia. Faça a leitura das questões, identifique quais conteúdos representam aquelas questões, ou seja, em biologia, ecologia é um assunto que cai muito na prova, genética. Quais são as questões que participam dessas matérias, que contemplam essas matérias, e comece a separar essas questões. A leitura dessas questões ela é muito importante para que você se comece a familiarizar com o modelo de linguagem da prova, e principalmente para que você comece a identificar o que você sabe do que você não sabe, para que você possa montar o seu plano de estudo. Uma dica que eu posso dar para você que vai fazer a prova do Enem no próximo domingo: separe a prova em 2 períodos, 2 horas pelo menos para cada prova, e lembre-se que ainda tem o preenchimento do gabarito. Comece pela matemática, identifique na matemática quais são as questões mais fáceis e comece por elas, depois pelas médias, depois pelas difíceis. É muito importante que você entenda como funciona a correção dessa prova do Enem, que não é uma correção de uma prova tradicional, onde você acerta ou erra, vale ponto e tira ponto. É uma prova que tem a teoria da resposta ao item, a TRI, onde você acerta uma questão difícil, e se você de repente errou uma questão fácil, alinhada a essas habilidades e competências, você é penalizado, né? Então, tenha muita atenção na hora de fazer essa prova. E utilize a nota no processo seletivo do ProUni, que é o programa que vai abrir para as universidades particulares, onde você coloca a tua nota do Enem, participando dos processos seletivos. Tem o SISU também, que é o processo de seleção unificada. O SISU é o grande vestibular no Brasil. O vestibular, imagina, 10, 15 anos atrás, se você quisesse prestar um vestibular na Paraíba, você tinha que comprar passagem, você tinha que se deslocar, você tinha que reservar um hotel, você tinha que ficar lá 2, 3 dias, você tinha que ter grana para fazer o vestibular. Daí depois você queria prestar o vestibular no Rio Grande do Sul, mesma coisa. O SISU permite que você de casa faça a sua inscrição. E eu vou dar uma dica muito interessante para você que pode passar seu concorrente no SISU.
Geralmente o aluno ele faz a sua inscrição no primeiro dia e ele não olha mais para a classificação, tá? Ele vai lá, ele escolhe 2 faculdades, 2 cursos, ele vê que a nota dele está acima da nota de corte e ele não volta para olhar o SISU. Gente, você tem que fazer a inscrição no primeiro dia, mas você tem que acompanhar nos demais dias, porque a nota de corte é uma nota que muda conforme os alunos vão se cadastrando para aquele curso. Então você tem que ter muita atenção nisso, né, para garantir que no último dia, quando for fechar o processo seletivo na quinta-feira, a sua nota ainda esteja acima da nota de corte. Caso contrário, você ainda pode fazer a substituição do curso da faculdade para garantir o seu acesso. Eu já vi muito aluno perder vaga no SISU em função de fazer seu cadastro e não olhar mais para isso. Preciso, claro, aqui falar sobre Mundenem, né? Como eu falei, sou embaixador do Mundenem, meu trabalho basicamente é visitar as escolas e falar sobre o Enem, como funciona. E durante a pandemia, claro, a gente teve que se reinventar também, teve que entender sobre tecnologia, e eu tenho muito orgulho de falar que eu duvido que tenha uma outra empresa de educação que tenha retomado as aulas tão rápido quanto o Mundenem, que na verdade a gente não parou. As informações circularam numa sexta-feira, que as escolas parariam na segunda, com uma previsão de 15 dias de retomada, e na segunda-feira, da sequência, né, da paralisação, nós já estávamos com mais de 20 aulas ao vivo por dia, todos os dias mais de 100 aulas ao vivo por semana, e assim nós continuamos. O Enem foi adiado, vieram as revisões das estaduais, porque fala muito do Enem, mas a gente também trabalha com os pré-vestibulares, né? Unesp, Unicamp, Fulvestre, entre tantos outros. Então tem primeira fase, tem segunda fase, começa outra turma. Realmente, o nosso time de professores está muito exausto, porque a gente está há praticamente 2 anos aí sem parar de jeito nenhum. Então é importante falar de resultado também, porque muitas vezes as pessoas falam: mas Felipe, estudar online funciona, dá certo, não dá certo? Eu posso falar sobre resultado. O ano passado, nós tivemos o mesmo número de inscritos no vestibular da Unicamp e nós conseguimos aumentar em 50% o número de aprovações. Isso se deve a você, aluno, né, que se dedicou, olhou para o recurso digital, caiu de cabeça no Enem e não deixou a peteca cair, né? Então, parabéns para vocês. Nossas redes sociais também são abastecidas diariamente com playlists de conteúdos ligados a Enem e vestibulares. Então tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso Instagram e tem o nosso grupo no Telegram também. Tem mais de 1000 alunos ali que estão com a gente desde o início da pandemia, no ano passado, em agosto, com aí 1 ano e meio praticamente de conteúdo muito relevante e que pode ajudar você durante essa preparação para o Enem e para os principais vestibulares. Gente, gostaria de agradecer, gostaria de saber se temos perguntas, né, para falar sobre o Enem, e me coloco à disposição. É isso aí, pessoal, estou de volta, né? Depois das explicações do nosso convidado aqui, do Felipe, falando um pouco sobre, não só sobre o Enem, né, mas sobre vestibular em geral, sobre todas essas questões aí, pois nós estamos prestes à segunda prova do Enem, que acontece domingo agora, na verdade. Felipe, eu tenho algumas perguntas aqui que estão vindo dos nossos internautas, que estão vindo através do chat. A primeira pergunta é: a pandemia exercitou a resiliência das pessoas, mas percebe-se que, devido ao longo período de pandemia e à crise econômica que se instalou com a volta da inflação, muitos alunos desistiram da escola, o que deve refletir no futuro da qualificação, da força e do trabalho. Como resgatar esses jovens? Nossa, olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Por conta, acho que resiliência é a palavra, né? Acho que realmente o aluno ele tem que se manter. Tem uma frase, vocês que os jovens vão entender isso, no filme do Rocky Balboa, que ele chega pro menino e fala: olha, não importa quanto você apanha, né? Aliás, não importa quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. E a resiliência é isso, né, gente? Na vida, a gente toma muito mais não do que sim. É não toda hora e eventualmente vem o sim. Basta você terminar o curso técnico e ir para o mercado de trabalho para você ver a dificuldade muitas vezes que é para você arrumar um emprego, né? A inflação, claro, a gente está vivendo eu acho que desde criança que eu não vejo o dinheiro desvalorizar tão rápido, né? Eu sou assim,
peguei assim, eu sou praticamente do plano real, né? Quando entrei na economia já era um negócio de real. Enfim, hoje você entrar no supermercado, você vê que você sai com 2 sacolinhas e deixa muita grana lá dentro, é muito preocupante. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para o aluno, para o pai que está ouvindo, para o aluno de 9º ano. O aluno do 9º ano que muitas vezes está numa escola particular, infelizmente muitas vezes os pais eles escolhem uma escola pelo que dá para pagar. Tá? Infelizmente essa é a realidade. Então assim, dá para pagar essa, então eu vou pôr aqui, dá para pagar aquela, então eu mudo para aquela outra, agora dá para pagar um pouco mais. Agora, de repente, o pai trabalha num período em que ele tem um salário um pouco maior, depois, se ele perde o emprego, ele tem que tirar o filho da escola. E assim, os programas sociais que existem, que atendem o Enem e o ingresso nas universidades, eles são exclusivos para os alunos da rede pública. Então, um aluno que muitas vezes ele migra de uma escola pública, ele alterna entre público e particular no ensino médio, ele perde esses acessos. Ele estudou o 1º ano do ensino médio em uma escola particular, no ano seguinte ele foi para a escola pública, ele vai disputar com ampla concorrência. Ele vai disputar com aquele aluno que paga R$10 mil a mensalidade. Então, assim, são situações diferentes. Então, precisa tomar cuidado nisso. O pai que tem aluno no 9º ano, olhar para a escola técnica, olhar para o vestibulinho, né? Eu costumo falar que a gente costuma falar no cursinho que o vestibulinho é uma avaliação que ajuda a fazer um diagnóstico de educação, porque não existe, né, um diagnóstico. Já chega no médico e fala, você tem que tomar remédio, disso para aquilo. Na educação não tem, às vezes a gente fica a vida inteira numa escola e só na hora do vestibular descobre que, cara, não fez sentido. Eu investi tanto dinheiro, na hora do vestibular não passou, e aí eu tenho que continuar pagando uma faculdade. Né? Hoje um curso de entrada no curso superior particular é na faixa dos R$2 mil, R$1.500. Então, isso é muito complicado. Certo. De fato, é uma situação bem complicada. Vamos para a segunda pergunta. O que você acha da interferência política na elaboração das provas do Enem? Olha, eu acho que ainda bem que, como eu falei durante a apresentação, que a gente não observou esse tipo de interferência esse ano. Por mais que o governo tenha falado que a prova tem a cara do Enem, não aconteceu. Por mais que tenham acontecido coisas absurdas, como funcionários, mais de 30 funcionários pedindo a conta, Polícia Federal entrando no espaço de elaboração de prova, foram realizadas 3 versões de prova, né? Então isso são coisas que não podem existir, né? Eu costumo falar que a educação ela tem que ser um projeto de país, ela não pode ser um projeto de um governo ou outro, né? Ela tem que ser uma coisa assim, olha, independente de quem entre, tem aqui uma linha de raciocínio que tem que ser seguida, né? Você querer jogar fora e começar a falar, não, aquilo lá não deu certo, não é por aí, né? Então eu acho que o governo está errado, enfim, eu acho que em pouco tempo a gente logo passa, tudo isso vai passar. Certo. Vamos aqui para mais uma pergunta, para a terceira pergunta. O FIES é um importante programa para viabilizar a entrada dos alunos de baixa renda no ensino superior, mas vem tendo seus recursos diminuídos ano a ano. O que fazer para perenizar um programa de financiamento estudantil? Olha, como eu falei, eu acho que já respondendo de trás para frente, né? Eu acho que tem que ser projeto de país. Então, assim, o Brasil também é um país, assim, onde é muito volátil, né? Então, o que acontece de manhã, muitas vezes à tarde já mudou. Eu não sei se está na tela aí, mas a gente teve, assim, o pico de contrato de FIES 2014 com mais de 700 mil contratos, aonde você tinha uma economia, até então a economia vinha vindo bem, né? Na primeira... O Brasil é igual cidadão, né? A gente vai bem quando a gente tá trabalhando, tá feliz, comprou um carro, perdeu o emprego, já dançou tudo, né? O financiamento do carro já não dá para pagar, fez a casa financiada, quer dizer, existe uma inversão de valores muito grande na sociedade. E assim, quando você vê, isso reflete no governo, né? Quando o Brasil entrou numa recessão e o dinheiro acabou, tiver que refazer o FIES. Depois que grandes grupos educacionais conseguiram entrar na Bolsa de Valores e fazer a coisa acontecer, daí pode mudar, pode trocar. Então o FIES já foi importante, já foi muito legal ali atrás, quando ele tinha uma taxa de juros de 3,5% ao ano, né, subsidiada pelo governo, mas hoje o FIES realmente assim, seria a última opção do aluno. A primeira opção do aluno tem que ser o SISU, que é estudar em universidade pública com nota do Enem, e aluno de escola pública disputa vaga com aluno de escola pública,
Não deu certo, na semana seguinte abre o ProUni, e aí você vai tentar usar a tua nota para tentar estudar numa escola, numa universidade particular com a tua nota de graça. E depois, se não der, cara, ainda falo para você, tenta mais um ano de Enem e deixa o FIES assim para a última situação. Medicina talvez, porque a gente sabe que custa entre 7 e 10 mil reais. Então, e hoje um médico recém-formado, plantão na faixa de 3 mil, né? Então, recém-formado, pagando FIES, ainda tem um salário que vai conseguir, né, justificar. Agora, imagina um jovem fazer lá contabilidade, cara, a conta não fecha. Perfeito. Felipe, eu gostaria de agradecer a sua participação com a gente, tá? Muito obrigado por suas explicações. Esperamos que aí uma nova oportunidade que você possa retornar para falar um pouco mais sobre o mundo Enem, né? Sobre o tema. O tema de hoje é interessante. Estou Enem aí. Tá bom? Muito obrigado, realmente, em nome da direção da ETEC Bento Quirino. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Olá, meu nome é Caio, eu sou aluno do Mundo Enem e eu escolhi fazer o curso pela facilidade que a gente tem de interagir com nossos amigos e se sentir dentro de uma família. Lá a gente tem todo o nosso apoio, o apoio dos nossos coordenadores e professores ótimos para a gente poder evoluir e estar preparado para o vestibular. Oi gente, meu nome é Laura Albuquerque, eu sou aluna do Mundo Enem e eu queria convidar vocês para fazer uma aula experimental com a gente. O preparo que eu adquiri no pré-vestibular eu não ia adquirir em lugar nenhum. Eu faço e eu queria que você fizesse também. Vem com a gente!